Você já percebeu como uma única decisão, tomada em um momento de orgulho, raiva ou emoção, pode mudar completamente o rumo de uma vida? Agora, imagine isso acontecendo dentro do maior império do mundo daquela época. Enquanto muitos povos ainda viviam em pequenas cidades, Assuero governava um império colossal. Isso aconteceu por volta de 483 a.C., da Índia até a Etiópia, mais de 127 províncias. E no centro desse império existia Suzã, uma fortaleza luxuosa localizada no atual Irã. Era ali que o homem mais poderoso do mundo organizava uma festa que duraria meses, sem imaginar que tudo começaria a desmoronar por causa de uma única mulher. Um rei poderoso, uma festa absurda de riqueza, muito vinho, muito orgulho, e uma rainha que simplesmente disse: não. Parece algo simples, mas aquela resposta desencadeou uma sequência de eventos que mudaria o destino de um povo inteiro e abriria caminho para uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. E o mais curioso, o nome de Deus nem aparece diretamente no livro de Ester. Mesmo assim, a presença dele está em cada detalhe. Então, fica comigo até o final, porque talvez você descubra que Deus também está agindo nos bastidores da sua vida, mesmo quando tudo parece confuso. O livro de Ester começa no reinado de Assuero, conhecido na história como Xerxes I, um dos reis mais poderosos do Império Persa. A Bíblia fala sobre a Pérsia e a Média. Mas o que era isso? Basicamente, eram dois povos extremamente poderosos que se uniram e formaram um império gigantesco. Hoje, essa região corresponde principalmente ao atual Irã. Naquela época, o Império Persa dominava praticamente o mundo conhecido. Foi esse mesmo império que derrotou a Babilônia e que aparece nas profecias do profeta Daniel. Ou seja, Ester não está vivendo numa cidade qualquer. Ela está no centro do maior poder político da Terra. Estamos falando de um império gigantesco. A Bíblia diz que ele governava desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Era praticamente o superpoder do mundo antigo. E é importante entender isso, porque esse capítulo não começa falando de espiritualidade. Ele começa falando de poder, status, imagem, luxo, controle. Assuero queria mostrar ao mundo o tamanho da sua grandeza. E como ele faz isso? Com um banquete gigantesco. Mas não era uma festa comum. A Bíblia diz que essa celebração durou 180 dias. 6 meses. 6 meses exibindo riqueza, ouro, tapeçarias, mármore, vinho caro e toda a glória do reino. Consegue imaginar isso? É como alguém hoje alugando hotéis de luxo, carros importados, joias e mansões, só para provar para os outros o quanto é poderoso. E talvez aqui já exista uma pergunta importante. Quantas pessoas hoje vivem tentando impressionar os outros enquanto por dentro estão vazias? Porque é exatamente essa atmosfera que o texto começa a construir. Uma aparência de grandeza. Mas algo está prestes a desmoronar. Depois dos 180 dias, o rei faz outro banquete. Agora para todo o povo da fortaleza de Suzã. 7 dias de festa, muito vinho, muita ostentação, muito exagero. E a Bíblia faz questão de descrever os detalhes. Copos de ouro, colunas de mármore, tecidos finos, leitos de prata. Tudo foi pensado para causar impacto visual. Só que existe um detalhe interessante aqui. Quanto mais o ser humano tenta parecer poderoso, mais ele revela sua necessidade de aprovação. E então, chega um momento que muda tudo. No 7º dia, o coração do rei estava alegre do vinho. Ou seja, ele estava bêbado. E é aqui que o perigo começa. Porque decisões tomadas no impulso quase sempre trazem consequências enormes. O rei manda chamar a rainha Vasti, mas não era apenas para ela aparecer. O texto deixa claro, ele queria exibir a beleza dela diante dos homens. Percebe o clima desconfortável? Vasti não estava sendo tratada como pessoa,
Ela estava sendo tratada como troféu, como símbolo do ego do rei. E então, acontece algo inesperado, algo que ninguém imaginava. A rainha simplesmente recusa, ela não vai. Silêncio. Imagina a tensão naquele salão, os príncipes olhando uns para os outros, os oficiais sem reação, o rei humilhado diante de todos. E aqui, o roteiro da história muda completamente. Porque um não dito na hora certa pode abalar estruturas inteiras. Agora, para e pensa nisso. Por que Vasti recusou? A Bíblia não explica diretamente, e isso abre espaço para muitas reflexões. Talvez ela tenha se sentido humilhada. Talvez quisesse preservar sua dignidade. Talvez estivesse cansada de ser tratada apenas como aparência. E sabe o que é interessante? Nem sempre a Bíblia entrega todas as respostas. Porque às vezes, Deus quer que a gente reflita. Quantas pessoas hoje vivem em ambientes onde são valorizadas apenas pela aparência, pelo status, pelo que podem oferecer? Quantas pessoas estão sorrindo em banquetes modernos, mas por dentro estão cansadas? O problema é que Assuero não sabia lidar com rejeição. E aqui entra uma verdade perigosa. Pessoas dominadas pelo orgulho transformam qualquer confronto em ameaça. O rei fica furioso, mas ao invés de se acalmar, ele chama os sábios, os especialistas da corte, e olha como isso é atual. Homens inseguros tentando proteger o próprio ego, usando leis, poder e influência. Os conselheiros dizem algo quase inacreditável. Se a rainha desobedeceu ao rei, todas as mulheres do império vão começar a desobedecer seus maridos. Percebe o exagero? O medo deles não era apenas sobre Vasti, era sobre perder controle. E isso mostra algo muito humano. Muitas pessoas tentam controlar os outros porque não conseguem controlar a si mesmas. Então, eles criam uma lei. Vasti seria removida da posição de rainha, e outra ocuparia seu lugar. Naquele momento, parecia apenas uma crise no palácio. Mas o espectador que continua assistindo percebe uma coisa incrível. Deus já estava movimentando peças invisíveis, porque a saída de Vasti abriria caminho para Ester, e Ester seria usada para salvar o povo judeu da destruição. Olha isso. Uma decisão impulsiva de um rei bêbado se transforma em parte de um plano muito maior. E talvez aqui esteja uma das maiores mensagens desse capítulo. Mesmo quando tudo parece caos, Deus continua no controle. Mesmo quando pessoas erram, mesmo quando há injustiça, mesmo quando decisões humanas parecem bagunçar tudo. Deus ainda escreve a história. E talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Talvez exista algo na sua vida que parece injusto, uma porta que fechou, uma humilhação, uma rejeição, uma mudança inesperada. E você olha para tudo isso pensando, por quê? Mas e se Deus estiver preparando algo maior, que você ainda não consegue enxergar? Porque no capítulo 1 de Ester, ninguém fazia ideia do que estava por vir. Parecia apenas política, orgulho, confusão. Mas nos bastidores, Deus já estava preparando libertação. E isso é poderoso, porque a fé verdadeira não é acreditar apenas quando tudo faz sentido. É confiar, mesmo quando você ainda não consegue entender o roteiro completo. Talvez o maior erro de Assuero tenha sido tentar controlar tudo. E talvez a maior coragem de Vasti tenha sido dizer não, quando todos esperavam submissão absoluta. Esse capítulo fala sobre orgulho, sobre aparência, sobre poder, sobre dignidade. Mas, acima de tudo, ele mostra que Deus consegue transformar até o caos humano em parte de um propósito maior. E isso deveria trazer esperança para nós. Porque existem momentos em que parece que nossa vida saiu dos trilhos, mas Deus ainda está escrevendo capítulos que nós não conseguimos ver. Então eu quero te fazer uma pergunta. Existe alguma situação na sua vida hoje que parece confusa, mas talvez Deus esteja usando para algo maior? Comenta aqui embaixo.
Eu realmente quero ler sua opinião. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o capítulo 1 de Esther, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não apenas lê a Bíblia, a gente mergulha nela. E no próximo capítulo, algo inesperado começa a acontecer. Porque uma jovem judia chamada Esther está prestes a entrar na história, e nada será por acaso.